capítulo 17. Aí diz a palavra de Deus aí, é o caso da viúva, há umas traduções de Serepta, outras Sarepta, mas é nesse caminho, se a tua está por aí. Quantos dizem Serepta? Sarepta. Tudo bem, como a minha é Sarepta, vocês estão certos. Brincadeira. Então, tanto faz, é que o hebraico, ele... Isso, né? Às vezes você... Mas vamos lá. 1 Reis 17, 8. Aí diz a palavra de Deus assim: Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele, no caso aqui Elias, se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: Trazei-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Trazei-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui apanhei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. Elias lhes disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e trazei-mo para fora, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela, e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa, muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Como se pode dizer amém? Seja assim em nossas casas, amém? Que não falte o que comer, que não falte a bênção de Deus. Triste é a casa que não tem pão, em todos os aspectos, seja ele físico, emocional, não é? Espiritual. E aí aqui nós vemos um milagre acontecendo, que aconteça em todos os lares. Pai, muito obrigado pela tua palavra, obrigado por nós estarmos aqui diante do Senhor. Eu creio que a tua palavra vai penetrar os nossos corações, e nós pedimos, Pai, que o teu Santo Espírito venha poderosamente essa noite, e fazendo com que fez com essa mulher, tirando ela da morte, tirando ela da angústia. Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer isso com cada família aqui presente. Eu peço que o Senhor faça, que o Senhor venha com o seu poder, que o Senhor venha com a sua glória, aleluia, que o Senhor venha com os seus anjos, que o Senhor venha com a sua majestade, e a glória do Senhor seja vista aqui nessa noite pela palavra, em nome do Senhor, amém. Amém. Como se pode dizer amém? Como se pode dizer glória a Deus? Até o final do culto, dê pelo menos 3 amém, amém, e 3 glórias a Deus, amém? Pode sentar então. Eu queria contar umas histórias, porque essas histórias empolgam a gente, né? A gente vê a minha filha, meu filho e filhos de tanta gente com esse Dia das Mães, né? E isso acaba trazendo muitas histórias à nossa cabeça. Mas uma menina chamada Maria, de 8 anos, escreveu à sua mãe um bilhete dizendo a seguinte coisa: querida mamãe, aqui está uma caixa de chocolate que eu comprei para a senhora para dar de Dia das Mães. Mamãe,
O chocolate é maravilhoso. Eu sei disso porque já comi 3. Amém? Quando já aconteceram isso, amém? Aliás, a pior coisa que dão para nós no dia dos homens é chocolate. Não chega nem na porta, né? Deixa isso aí para lá, isso no dia dos homens hoje. A Carol, de 8 anos, né, dando um presente para a mamãe, disse: querida mamãe, aqui estão 2 aspirinas. Feliz Dia das Mamães. 2 aspirinas ajudam, né? O Johnny, de 6 anos, e a sua irmã Suzy, de 4 anos, no Dia das Mães, a Suzy presenteou a mamãe com um belo vaso de uma planta, e ela girava essa planta, então muito bonita. E embora não fosse a planta mais bonita do local, ela tinha comprado com o seu próprio dinheirinho, então ela estava orgulhosa. A gente vê, né, a Johanna, por exemplo, ganhou um dinheirinho e já deu um presente para todo mundo em casa. Comprou uma caneta para todo mundo, uma caneta para mim, outra para a mãe, né? Então as crianças, quando juntam... E ela tinha juntado o seu dinheirinho e tinha comprado um presente para a mãe, um vaso que virava assim, muito bonitinho. E levou lá para a mãe, e também o seu irmão estava com ela, menor. Foram correndo para a mãe e diz: mãe, compramos para a senhora e compramos com o nosso dinheiro, todos sorrindo e tal. A mãe ficou muito emocionada, logo abraçou os filhos, beijou os filhos e disse: mas que vaso bonito. Aí o Johnny disse: mamãe, tinha um que nós queríamos comprar, mas o nosso dinheiro não dava, mas achamos ele lindíssimo. E a mãe falou: não importa, filho, eu gostei desse, é tão bonito, né? E a Suzy olhou e disse: mas mãe, esse tinha ramos muito bonitos, e quando nós olhamos para esse, logo nós queríamos comprar esse para a senhora. Ela falou: não, filho, olha, gente, vocês compraram, eu gosto tanto dessa planta que vocês deram. Mas o Johnny insistiu e falou: mamãe, mas aquele tinha tudo que a senhora queria. Na realidade, era uma coroa de flores muito bonita, e tinha uma fita assim: descanse em paz. E a senhora sempre está dizendo que quer descansar e quer ter paz. Quando nós olhamos, a gente falou: esse é o da mamãe, mas nosso dinheiro não deu. Glória a Deus, né, que não deu. Hoje eu queria falar para vocês sobre o Dia das Mães. Como é gostoso a gente poder refletir. Hoje a minha mamãe está no céu, né? Eu sempre venho no Dia das Mães louvar a Deus pela vida dela. Ela me ensinou muitas coisas. Eu acredito que mesmo quando a nossa mãe está com Jesus, o culto do Dia das Mães nos faz lembrar que a nossa mãe tem sido bênção, né? Nos deixou coisas, nos deu a vida, passou a batalha, lutou por nós, né? Isso realmente é muito bom. Hoje eu queria contar um exemplo de uma fé acima da farinha. Essa é o tema da mensagem dessa noite, porque na realidade nós encontramos no trecho da palavra de Deus aqui, né, se você olhar comigo, se você quiser observar aí na palavra de Deus, também aí na sua Bíblia, no texto de 1 Reis, capítulo 17, deixa aberto ali. Nós vamos ver, por exemplo, de um lado, esse texto mostra que havia uma terra muito seca, sem chuva, né? Então, a palavra de Deus nos conta o momento que Israel estava passando sem nenhuma chuva, porque, na realidade, Israel tinha pecado muito contra Deus, e Elias veio com uma profecia. Quem conhece a história bíblica sabe que a época de Acabe e Jezabel, uma época muito difícil para Israel. E ali vem, então, a palavra de Deus, sempre tocando a vida de Elias, e Elias então lança uma profecia, dizendo: não haverá chuva enquanto eu não disser para chover. E não houve. Nós estamos na época de mais ou menos 3 anos e meio depois da profecia deste homem, e não choveu, não saiu vapor da terra, e nada está acontecendo. Então, na realidade, o povo estava assustado, o pessoal estava com muito medo do que poderia acontecer. Eles estavam perdendo tudo, não havia animal que sobrevivesse, as águas estavam secando dos riachos e rios, e assim era esse tempo.
E do outro lado, um profeta com muita dificuldade, porque Elias, ele vendo que isso estava acontecendo, todos queriam matá-lo, porque ele tinha dado a voz profética e estava acontecendo, e então o rei e todo mundo estava buscando matar Elias. Elias teve que fugir, ele teve que ir até o ribeiro de Querite. Esse nome Querite significa separado, cortado, não é? Foi o que aconteceu com Elias. Ele estava separado, ele estava cortado, não porque era um ladrão, não porque era uma pessoa ruim, mas na verdade ele era um homem de Deus que estava corrigindo o curso da sua nação. E justamente nesse momento entra um terceiro personagem na história, que é uma viúva. Nós não sabemos o nome dela, mas a turma chama ela de viúva de Serepta ou Serepta, dependendo da tradução. Ela fica em Sidom, não é? Não pertence à terra de Israel, ou seja, não era alguém do povo de Deus, e Deus vai levantar essa viúva para fazer bem a Elias diante de toda a situação que estava acontecendo. Então a palavra de Deus diz que essa viúva, ela tem um pequeno brilho de fé no seu coração, e a Bíblia fala que ela teve uma fé da seguinte coisa: eu vou pegar um pouco de farinha que eu tenho, e aí esse pouco de farinha que eu tenho, eu vou misturar com um pouco de azeite que eu tenho, vou fazer um bolo para mim, vou fazer o bolo para o meu filho, e nós vamos comer e vamos morrer. Era a fé que ela tinha. Então essa era a fé que essa mulher estava tendo naquele momento. Uma fé não muito brilhante, uma fé que levava ela à morte. A gente chama isso também de uma fé para baixo. Tem fé para cima, tem fé para baixo. Essa era uma fé, ela cria que ia fazer o seu último bolo e queria morrer. Assim era a fé dessa mulher. Agora imagina Deus chegando para Elias e dizendo: sai agora daí, porque as águas estavam secando, e vai até essa viúva, porque essa viúva vai te sustentar. Se você olhar aí no verso 9, diz: levanta-te e vai para Sarepta, que é Sidom, habita ali, eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Eu queria que você imaginasse comigo um pouco sobre a vida de um profeta. Profeta é aquele homem que fala a palavra de Deus. Nem sempre é um momento fácil. Quando Deus falou com ele, em alguns momentos ele passou grande aperto. Os profetas eram homens que não questionavam a Deus. Deus mandava, eles entregavam o recado. Em alguns momentos, os recados davam o maior problema para o profeta. Alguns morreram. Jeremias chorou. Se você pegar o livro de Lamentações, aqui da Bíblia, é um livro inteirinho, ele chorando. No final, no meio lá da passagem, diz: não tenho mais lágrimas, não consigo mais chorar, acabaram as minhas lágrimas. Então, ser homem de Deus, né, ser um profeta, tem aí os seus problemas, suas angústias. Eram homens que Deus dava ordens e esses homens obedeciam às ordens sem questionamento. A palavra às vezes era dura, mas era uma palavra que sarava uma nação, não é? Levantava, que ajudava o povo a encontrar o caminho. Eu fico imaginando ele dizendo: santa fumaça, o que vai acontecer agora comigo? No primeiro momento, Deus me dá uma palavra, eu quase morro de fome e de sede. Graças a Deus, Deus deu um riacho, ajeitou, e aí vinham os corvos e alimentava ele. Então, foi o primeiro, a alimentação via aérea, que a gente, né, é a segunda, né, porque o povo também de Deus no deserto teve. Então Deus, ele antecipou, né, a vinda dos drones, né, porque trouxe aí na realidade os pássaros para alimentar eles. Agora veja só, agora Deus fala para ele: agora vai para lá que eu vou te alimentar. Eu fico imaginando ele no caminho dizendo: o que será que vai acontecer agora? E é tão interessante porque Deus não dá muito detalhe para ele, não fala: a mulher chama tal, ela veste tal, o endereço dela é tal. Não dá. Ele não sabe nada sobre a mulher. Ele se levanta e vai em direção, não é, de uma região que Deus revelou. E ele diz: Senhor, ela vai estar lá de manhã, ela vai estar à tarde, e se eu me atrasar? Meu Deus, ela tem antecedentes criminais, será que eu chego lá e ela me mata?
né? Não tem notícia nenhuma. Deus não deu para ele. Veja como esses homens agiam. Deus colocava uma palavra em seu coração, ele levantava e ia seguir a Deus. Esses homens são homens que são heróis da fé, porque eles não questionam a Deus em nenhum momento. Eu fico impressionado com isso. Eu não sei se aconteceu já com você, comigo algumas vezes, eu acredito com você também. Quando você está ali tranquilo na sua semana e de repente, bam! Uma palavra, um sentimento, olhe por tal pessoa, fale isso, converse aquilo, não é? Dá uma palavra assim para você e você diz, meu Deus, mas Deus te deu a palavra. E quando Deus te dá a palavra, você entende que aquilo é a vontade de Deus, você recebe um sentimento, um sonho, uma direção. Muito bem, esses homens viviam assim. Agora eu fico imaginando por que a falta de detalhes desses homens. Por que será? Por que será que Deus dá tão poucos detalhes, às vezes, a nós, para que a gente possa ter uma direção em nossa vida ou em alguma coisa? Por que, às vezes, Deus não é tão claro conosco? Por que Deus não chega e diz, olha aqui, rapaz, pega isso, a tua esposa, e agora vai abrir essa firma, você vai ficar rico e vai sustentar 5 missionários? Poxa, que legal! Se eu chegasse para mim e para você e nos enchesse de direção clara em nossa vida do que fazer. Aí eu começo a olhar na Bíblia e começo a chegar à seguinte conclusão: Deus sempre agiu assim. Se você olhar em toda a palavra de Deus, então não espere que, se esses homens foram direcionados assim, não espere que a sua vida seja tão cheia de detalhes. Porque os detalhes pertencem a Deus. A você é levantar e caminhar. Se você olhar na Bíblia como é que Deus direcionava os seus homens, você fica até... Deus chegou para Jonas e vai para Nínive. Porque se ele falasse assim, eu vou salvar Nínive, Jonas teria pulado do primeiro precipício, porque ele não ia salvar uma nação que tinha matado o seu povo. Então, na realidade, muitas vezes Deus não nos dá os detalhes para a nossa vida, porque nós seríamos contra o que Ele está fazendo em nós. Jonas, quando soube que era Nínive e desconfiou que Deus ia fazer uma obra, foi para Tarsis. E quando lá no barco falaram, o que nós vamos fazer com você? Ele diz, joga-me no mar, porque eu que não vou obedecer a Deus indo para Nínive. Eu desconfio que Deus tem uma obra. E foi isso mesmo. Deus levou ele para Nínive, fez uma obra, ele não era a favor do que Deus estava fazendo, portanto Deus não deu os detalhes da missão. Às vezes nós não somos a favor do que Deus quer fazer na nossa vida. Às vezes nós não somos a favor do processo que Ele quer realizar em nós. E aí muitas vezes a gente fica brigando com as coisas que Deus quer fazer em nós ou através de nós. Por que será que Deus não nos dá os detalhes? Porque andar na fé é isso. Quando você começa a andar na fé, você anda assim. Deus te dá algumas pistas e você começa a andar. Existe o dia certo para o milagre. Quando você olha, por exemplo, aqui, Lucas, não é? Descrevendo, por exemplo, a Bíblia fala João, Lázaro, em João capítulo 11, Lázaro estava morrendo e Jesus ficou 4 dias esperando que ele tivesse mortinho mesmo. E aí só no 4º dia foi lá para ver Lázaro. E alguém disse, por que no 4º? Por que não no 1º, no 2º? Está todo mundo angustiado, por que o 4º? Mas Deus sabia. Ele chegou no 4º, a casa estava cheia. Se chegasse no 1º, tinha pouca gente. O milagre precisava ser assistido por muitas pessoas. Todos ali precisavam ver o poder sobrenatural de Cristo. Ele tinha uma missão com as pessoas. Ele não foi ali para curar Lázaro, ele foi ali para ressuscitá-lo. E ressuscitar ele precisaria ter morrido.
O projeto de Deus é diferente do nosso projeto. Deus faz coisas em nossa vida que às vezes nós nem sempre concordamos. Se tivéssemos todos os detalhes, então nós não estaríamos andando pela fé. Andar pela fé significa: eu vou no que o Senhor está me dando agora e depois a gente vê o resto que o Senhor vai me dar. Quando Deus chegou para Abraão e disse: levanta e sai daqui e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão não perguntou: mas qual é o endereço? Aonde é? Quantos dias? O que eu tenho que levar na viagem? Ele levantou e foi. Ele foi indo e Deus foi guiando. Foi fazendo e Deus foi conduzindo a sua vida. Os detalhes pertencem a Deus. Nós temos que saber o que Deus quer. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Porque a Bíblia diz: pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Verdade? Vamos voltar aqui ao nosso texto lá de 1 Reis 17:10. Abra lá comigo para você ver. 17:10. E eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou-lhe e disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água para que beba. Amém? Quantos já foram numa casa e pediram água? Amém ou não? Quantos têm água em casa? Não, levanta a mão se você tem certeza, tá? Quantos têm água? Se alguém chegar lá na tua casa, o Maurício, né? O alemão lá: alemão, dá um copo d'água para mim. E ele falar não, é muita afronta, né? Não é não? Naquela época era mais, porque o pessoal circulava desertos e tal. Estava condenando a pessoa para... Porque se a pessoa aqui na nossa terra, né, diz não, você vai na outra casa. Ou você vai ali na esquina e compra uma garrafinha d'água. Você se vira. Naquela época não. O pessoal andava quilômetros e quilômetros, estavam cheios de sede. E aí chega Elias para ela e diz: dá-me um pouquinho de água. E ela busca. A água ela tinha. Ela tinha trabalhado, tirado, então ela tinha um pouco de água. E com discernimento ele fala: mas também traz um bocado de pão em tua mão. Quando ele falou traz um bocado de pão, ele tocou exatamente na ferida dela. Ela estava pegando uns gravetos para fazer a sua última refeição com seu filho. Eu quero dizer para você que é mãe aqui, como é difícil quando você não tem pão em casa. Como é difícil. Como é difícil quando uma mãe não encontra pão na sua casa. Não encontra o necessário em sua casa. Como é difícil quando uma pessoa não tem o mínimo na sua casa. Como é difícil quando a pessoa está sem condições de sobreviver. A Bíblia fala que Elias tocou bem na ferida e disse: vai lá e pega um pedaço de pão para mim. Ela disse: não tenho. Água eu te trouxe, mas pão eu não tenho. Eu estou aqui com um punhado de farinha e eu vou fazer a minha última refeição com meu filho. Eu não tenho de onde tirar. O que eu vou fazer? É a última refeição que eu tenho. A Bíblia fala que água, se você negasse, seria uma tremenda vergonha você não ter água. Mas o segundo pedido dele compromete essa mulher, se ela obedecer, à morte. Humanamente, à morte. Eu só tenho um punhado de farinha e azeite, vou fazer um bolinho para mim e meu filho. Se eu te obedecer, eu vou estar sendo levado à morte. O senhor está entendendo? Eu não tenho isso. Ela responde. Agora, quem é essa mulher? Para que a gente entenda o que Deus está dizendo para nós, nós temos que entender quem é essa mulher. Essa mulher não tem o seu nome na Bíblia. Nós não sabemos como ela chamava. E quando Deus faz algo, Ele faz com propósito. Ele está dizendo para mim e para você essa noite que se essa mulher não tinha nome, essa mulher, ela não tinha herança, isso tem um significado para mim e para você.
Está significando que não importa. Deus quer falar alguma coisa comigo, com você. Ela é uma mãe desesperada. Era uma pessoa que estava dizendo para o profeta: olha, eu tenho só um pouco de farinha. Geralmente quando uma viúva ficava viúva, alguém da família tomava ela como esposa, era costume. Tomava como esposa para ela não ficar sozinha. Então vamos imaginar que na casa tinha 15 irmãos, e cada um tem a sua esposa, e aí então, porque na época o pessoal tinha bastante filhos, né, e filhas. Então, se alguém aqui, o irmão faleceu e a esposa estava lá, era costume tomar a esposa. Por quê? Para que, principalmente se ela não tinha filhos, e se tivesse também, para que ela não ficasse desprotegida. Uma mulher sem marido na época era muito ruim. Então eles cobriam a família. E quando essa mulher não tem ninguém, nós estamos entendendo que ela não tem nenhuma família por perto. Ninguém estendeu, ninguém protegeu. As pessoas amigas que poderiam proteger, não protegeram. Os familiares também não protegeram. Essa mulher parece ser ninguém para aquele pessoal. Se ela morresse ali, ninguém daria falta. Porque é uma mulher que agora não tem marido, está gastando o seu último punhado de farinha. O que Deus está dizendo para mim e para você é que você não precisa ter nome, que você não precisa ter dinheiro, você não precisa ser importante para esse mundo, para Deus olhar para você e dizer: eu estou olhando para você, eu estou sabendo o que você está passando e eu vou colocar a mão na sua história. Deus está dizendo para mim e para você. 3 anos e meio de seca. Estamos no Rio Grande do Sul com semanas de inundação, né? Dias de inundação. E semanas de luta, o povo batalhando e tudo mais. Agora nós estamos falando ao contrário, estamos falando de seca. Nós estamos falando de 3 anos e meio de seca. Meu Deus, é muita seca, é falta de água. Você não tem não tem como ter animais. Você não tem como ter plantio. Você não tem como se virar diante daquilo. E tudo que ela tinha cabia na sua mão. Ela tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite. 1 Reis capítulo 17, verso 12 diz: um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. Eu fiquei pensando o que seria eu colocar na minha mão farinha e azeite. Não dá muita coisa. Talvez 1/3 de xícara, talvez metade, se a mão sua for grande. Mas aí eu fico imaginando que toda a esperança que ela ainda tinha cabia em sua mão. Ela não tinha nada. Eu posso chamar isso de fraqueza. A palavra de Deus diz para nós, que o apóstolo Paulo diz para mim e para você o seguinte verso: pelo que sinto prazer nas fraquezas. Eu sinto prazer porque quando sou fraco, então sou forte. Se tem alguém fraco aqui, então Deus vai fazer você forte. Mas eu me sinto fraco, pastor. Muito bem, o apóstolo Paulo diz: quando eu sou fraco, é porque Deus vai agir. Quando eu não tenho muita coisa, é que Deus vai agir. É na minha fraqueza que Deus age. É na minha dificuldade que Deus age. É tão forte, ela não é ninguém, não tinha nada, e mesmo assim Deus vai usá-la para fazer grandes coisas. Eu quero que nós guardemos essa mensagem, ela tem tudo a ver com a mãe, porque a mãe protege o seu filho, protege sua casa, protege o seu esposo. Ela tinha ali tudo, toda a esperança estava ali no punhado de farinha da sua mão. Você está vendo o que está acontecendo aqui? Está vendo o que essa mulher e Elias estão passando? Elias, ele vai diante da palavra de Deus para visitar uma mulher que ele nem conhecia. Essa mulher nem sabe que Elias está indo, mas está tudo dentro do coração de Deus para que algo sobrenatural pudesse acontecer.
Agora vem a seguinte colocação para mim, para você, essa noite. Que se Deus opera assim com as pessoas da Bíblia, então, por que você acha que Deus agiria diferente comigo, com você? Se Deus opera assim com as pessoas, com os exemplos que nós temos na palavra de Deus, por que quando é minha vez você quer clareza, quer detalhes? A Bíblia fala que se uma viúva fraquinha Deus usou para sustentar um homem de Deus com um propósito para uma nação, se o apóstolo Paulo disse justamente que na minha fraqueza eu sou forte, por que é tão difícil acreditar que quando estamos fracos, Deus vai agir no seu sobrenatural? Nós achamos que é quando estamos fortes, quando estamos cantando e louvando a Deus, que está tudo bem, que o salário está bom, que eu não tenho nenhuma dívida, que Deus está comigo, mas é na fraqueza que Deus esteve com essas pessoas. Portanto, quando estamos fracos, ótimo, porque quando estamos fracos, é aquele momento que eu e você damos todo o crédito a Deus. Não é a minha força, não é o meu talento, não é a minha condição, não é o quão sábio eu sou, não é o meu potencial, mas simplesmente é Deus. Se essa mulher não era nem israelita, será que ela tinha fé? Eu fico imaginando sobre isso porque a Bíblia fala que há alguns sinais de fé nela. E eu gostaria de despertar esses sinais também em nós nessa noite. Olha só, mesmo quase morta, ela estava aguardando que Deus fizesse alguma coisa. Você quer ver os sinais? A Bíblia diz em 1 Reis 17:12, porém ela disse a Elias, vive o Senhor teu Deus, e nenhum bolo tenho. Primeiro sinal, ela declarou que este Deus de Elias é um Deus real. Eu às vezes acho, irmãos, que às vezes nós temos que parar e declarar isso em nossa vida. Nós servimos a um Deus que é real. Porque às vezes nós achamos que Ele não está, que Ele não é e que Ele não vai agir. E achamos várias coisas, mas ela declara, olha, esse Deus é real. Vive o Senhor, teu Deus. Eu não sei como que Elias, a gente tem uma noção de como Elias se vestia. Esses homens profetas chamavam a atenção. O jeito deles se vestirem, o jeito deles falarem. Mas Elias era muito conhecido na região. Era conhecido também por outras nações. E aquele homem era diferente. Muito bem. Segunda coisa interessante aqui é que ela teve uma fé para baixo. Ela diz, vou fazer um bolinho pequeno para morrer. Eu aprendi na vida, você pode ter fé para cima, você pode ter fé para baixo. Uau, ela estava com fé para baixo. Mas também não vamos culpá-la. Ela tinha sofrido 3 anos e meio, viúva. E às vezes na nossa vida nós sentimos isso. Ninguém é super a ponto de não sentir as coisas. Nesse ponto. Ela estava com uma fé voltada para morrer. Ela disse, vou fazer o meu bolinho e vou morrer. Ela falou, é real, seu Deus, mas quem sou eu? Vou fazer o meu bolinho e eu vou morrer. Mas você vê como que a fé cresce. Eu quero desafiar você essa noite a deixar Deus fazer sua fé crescer. Sabe que Deus está trabalhando em sua vida agora mesmo? Você sabe que Deus está trabalhando na sua família agora mesmo? Você sabe que Deus está trabalhando na tua história neste momento? Olha só como Deus trabalha nessa mulher que não é ninguém. Para que eu e você possamos entender que nós que servimos a Cristo, que nos rendemos a Ele, é impossível que Deus não esteja trabalhando.
quebrando, quebrantando. É um processo, é dolorido, tem muita coisa, mas no final o nome dele será glorificado. Olha que forte isso aqui, pessoal. A Bíblia diz que no verso 12 há uma declaração de fé. Tão certo quanto o Senhor teu Deus vive. Tão certo, ela aumentou a intensidade. Tão certo como ele vive. Primeiro era o seu Deus, agora tão certo como ele vive. Só o fato dela ter se aproximado do profeta já fez a fé dela aumentar. Só o fato de você estar aqui no culto essa noite faz a tua fé aumentar. Só um passo que você dá na direção certa já te leva. E ela disse no verso 15, ele disse: ela foi embora e fez o que Elias lhe dissera para fazer. É fazer primeiro o bolinho para ele do que para o filho. Agora vem cá, pessoal. Vamos lá. Vamos entender o salto de fé dessa mulher. Vamos entender, vamos ver o tamanho do salto que ela deu. Primeiro, a fé dela estava para baixo, que ia morrer. Agora ela pula toda uma gama de obstáculos. Ela de uma fé pequena, de uma fé inoperante, muito para baixo. Ela de uma fé como a menor da cidade. Ela começa agora a ter uma fé que dá um salto tremendo. A Bíblia diz assim, que ela saiu do profeta e foi até a sua casa preparar o bolo. Eu imagino essa distância, o que é no coração de uma mãe. Ela pensou, aqui eu tenho comida para mais um dia, 2, talvez no máximo. Nós vamos morrer. Mas se Deus, aleluia, está nisso que o profeta falou, eu vou viver. E ela teve que escolher como mãe, se ela ia acreditar na palavra de Deus, ou se ela ia comer o bolinho, ela e o filho. Agora olha que luta é essa. Que dificuldade para uma mãe escolher. 1 ou 2 dias a mais com meu filho, ou vou dar um salto de fé. Eu acho isso tão importante, porque Elias pede o impossível para ela. Elias pede o que é impossível para uma mãe: alimentar primeiro ele do que o filho. Tudo que ela tinha estava naquele bolinho. Humanamente falando, nós sabemos que Elias estava pedindo a vida dela e do filho. Se você me der este bolinho, eu posso sumir e ir embora. Você vai continuar com fome. Mas se você acreditar que Deus está falando agora, Deus vai fazer algo em sua vida, que você vai ficar espantado. Forte isso. Aí ele disse para ela, verso 13, acompanha aí: faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e trazei-mo para fora. Depois farás para ti e teu filho. Esse rapaz é maluco, né? Ela disse que só tinha um punhado. Ele disse, faz primeiro para mim e depois faça para ti. Homens de fé. Eu estava lembrando aqui, né, da Jana, quando estava nessa situação de gravidez, que eu estava pregando nesse púlpito, e Deus falou, é ela, fala para ela. Fala para ela que ela está grávida. Fala para ela que Deus está visitando. Eu acho que isso aconteceu umas 3 vezes aqui na igreja. No meio da pregação, a pessoa olhar para a pessoa e dizer, o Senhor está falando. O Senhor está dizendo. É tão forte quando Deus fala. E quando a palavra entra dentro de nós e nos dá esperança. Queridos irmãos, nós estamos falando aqui de um Elias, de um profeta, que se vivesse hoje talvez seria preso. Não falar um negócio desse, né? Meu Deus do céu, faz primeiro para mim e aí depois você se vira com seu filho. Se isso caísse na rede social, estava frito. Se caísse na rede social uma cena dessa, de um profeta pedindo primeiro comida para ele, diante de uma fome tão grande. Mas olha, Deus desafia a nossa lógica. Elias agora encoraja ela com uma frase que eu acho incrível. Eu gostaria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e dissesse essa frase. Ele disse, não temas.
Olhe para alguém perto de você e diga isso, diga, olha, não temas. Mais uma vez, diga, não temas. A palavra não temas, essa expressão, ela aparece na Bíblia 365 vezes. Tem um não temas para cada dia do nosso ano. Tem 365 vezes não temas na Bíblia, para que todo dia você possa lembrar que você não precisa temer, que Deus está no controle da história. Deus está dizendo, erga os olhos para mim. Não importa a circunstância, não importa o que você planejou na sua vida. Olha, saiba que Deus está acompanhando os seus passos, porque o medo pode nos paralisar. O medo pode vir de tal forma em nossa vida que nós paramos, nós travamos, mas aí o Salmo 23:4 diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara, o Teu cajado me consola. Nós como cristãos temos olhar para cima. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6 em diante, Marcos 6 em diante, 47, 48, naquela passagem que Jesus está indo com seus discípulos na água, e Jesus fala, olha, vão indo aí que depois a gente se encontra, e de repente as ondas vêm, o barco chacoalha, eles começam a ter medo, e Jesus vem andando sobre as águas, e eles pensam que é um fantasma, e Jesus disse essa frase, não temas. A verdade, Jesus estava querendo que eles entendessem no meio dos gritos, do pavor, das lutas, que muita coisa está na nossa cabeça. Queridos irmãos, muita coisa. Eu estava lendo uma pesquisa de psicologia, tem gente que chutou que mais de 90% das nossas preocupações não se concretizam. São coisas que inventamos, são castelos que construímos, são lutas que passamos. Quando eu, como pastor, cuido de um casal, por exemplo, eu vejo uma mulher geralmente apaixonada, um homem completamente perdido, apaixonado, eles sentam na minha frente e dizem, nós não nos entendemos, vamos divorciar. Aí eu olho para eles e digo, mas como você é tão apaixonado e ela também tão apaixonada, por que se divorciar? Aí geralmente escuto, não nos entendemos, o que eu falo ela não entende. Aí você vê que os dois falam a mesma coisa com sotaque diferente. Falam a mesma coisa, o sotaque é diferente. Todos os dois querem prosperar, todos os dois querem ter um lar feliz, todos os dois querem abundantemente ter riquezas, viajar, ter tempo de férias, criar os filhos no temor do Senhor. Geralmente todos os dois querem o bem da família, mas não estão se entendendo, porque existe um poder espiritual que luta contra a família. Quando Deus olha para essa mulher e fala para nós, e fala para os discípulos, não é um fantasma, sou eu. Ele está dizendo, você está achando que é uma coisa e é outra, mas eu estou aqui para resolver os problemas dessa embarcação. Deus resolve. Irmãos, quantas vezes nós achamos na nossa cabeça que o negócio está... Sabe essa mulher? Que lindo. Sem ela saber, Deus já estava projetando para ela um futuro maravilhoso. Sem ela saber. Interessante porque no barco havia muitos ventos contrários, muito cansaço. A Bíblia diz que eles gritaram. Agora imagina homens gritando num barco. Sei lá, 7, 8 homens gritando. É uma gritaria boa. E de repente você vê aquela gritaria daqueles homens todos. E Jesus fala, calma, que sou eu. Eles achavam que era fantasma. Eles acharam algo errado. Eles inventaram na sua cabeça coisas que não existiam. Quantos fantasmas temos para vencer? Voltando aqui à nossa história, aqui para nós encerrarmos, em 1 Reis, capítulo 17, verso 14, e diz,
porque é isso que diz o Senhor, o Deus de Israel: o jarro de farinha não se esgotará, e o jarro de óleo não secará. É a promessa que Deus tinha dado àquela mulher: não vai faltar farinha e não vai faltar azeite para você fazer o que precisa. Olha só que forte isso, até que venha a chuva, tá, pessoal? Não era eterno, era para enfrentar um momento de luta. Até que viesse a chuva, ela teria farinha e ela teria azeite, se ouvisse a voz do Senhor. A Bíblia diz que o caminho de fé até ao forno foi uma grande batalha. Fico imaginando a lógica daquela mulher, ela indo na contramão, o passo de fé que ela tinha que dar. Mas lembre-se, sem fé é impossível agradar a Deus. Uma coisa que eu fico imaginando na nossa vida é que Deus esquematiza até as coisas, a lógica, você faz as contas e tudo mais, mas de repente você tem que dar um passo de fé, acreditar que amanhã vai ser melhor, acreditar que Deus está no controle, não desanimar em sua vida. Você tem que dar o passo de fé. Faça hoje. Talvez algumas pessoas aqui nessa noite falem: será que eu tenho fé, pastor? Será que eu perdi a minha fé? Tem gente que até me assusta, porque parece que a fé dói. O camarada tem medo de Deus. É engraçado porque ele não tem medo de coisas erradas, mas tem medo de Deus. Tem medo de se comprometer com Deus. Será que eu perco algo de bom se eu tomar um passo de fé? Pastor, será que eu perco alguma coisa na minha vida? Pastor, como que é dar esse passo de fé? É interessante porque quando é o passo de fé, Deus não pediu para a mulher: você vai construir uma igreja. Não, eu quero uma igreja bem bonita aqui, você vai construir uma igreja. Não, Ele não pediu para ela assim: ó, agora você vai sair da sua terra, abandonar teu filho e ir para um... Não pediu isso. É interessante porque Ele não pede para essa mulher alguma coisa que ela não tenha. Ele pediu: traz primeiro para mim. Ele não pediu um bolão daqueles que vai passar 3 meses. Ele falou: faz primeiro para mim. Faz primeiro para... O que é que você tem? Eu tenho farinha e tenho azeite. Faz primeiro para mim. Eu quero que nós entendamos essa noite que para dar o passo de fé, não precisamos ter além do que já temos. Nós temos em nossa casa a farinha, nós temos em nossa casa o azeite, mas está na hora de darmos passos de fé que glorifique o nome do Senhor. Temos as coisas. Deus nunca pediu que você não tem. A Moisés ele falou: o que é que você tem na tua mão? Ele diz: uma vara, use-a e eu vou fazer milagre. A Davi ele falou: o que é que você tem em sua mão? Ele disse: uma funda, use-a, eu vou matar Golias. O que é que você tem na sua mão? Farinha e azeite, eu vou produzir um milagre hoje, que todos ao teu redor vão saber que eu estou aí. O que é que temos? O que temos? Não o que não temos, o que temos para o milagre. A fé não é sobre grandes projetos, é sobre a vida cotidiana. A fé é fazer bolos pequenos. A fé é tomar ou não uma atitude na nossa vida. A fé fala de coisas cotidianas, fala de coisas simples. A fé, ela às vezes pode até parecer um pouco chata em algumas decisões que temos que tomar, mas são decisões de fé. Quando você levanta de manhã, ora a Deus, busca o trabalho, é uma decisão de fé. No entanto, o que a atingiu não era desse mundo, era sobrenatural. Quando ela deu o passo de fé, algo sobrenatural veio sobre ela, fez o milagre acontecer. O milagre aconteceu, a Bíblia diz que não faltou mais farinha e nem azeite até que a chuva voltasse. Então, na verdade, Deus fez o sobrenatural ficar normal na sua vida. E eu quero encerrar com isso. O sobrenatural se tornou normal. Às vezes a gente vem no culto, eu não sei, por exemplo, nesse culto aqui,
Dá um exemplo, né? Quando o Rogério estava cantando sobre o Espírito Santo, rapaz, fui muito tocado por Deus. Muito, mas muito tocado pelo Espírito Santo. Na verdade, a gente meio que se acostuma, mas não é normal a gente sentir a poderosa e gloriosa presença do Espírito Santo. É sobrenatural, mas se passa a ser cotidiano. Está no carro e a unção de Deus desce sobre você. Você diz, uau, eu não sentia isso antes, mas agora eu estou sentindo. O normal começa, o sobrenatural começa a ser normal em nossa vida quando a gente permite que Ele venha, que Ele toque a gente. É normal. A Bíblia diz, e eu quero encerrar com essas lições. A primeira lição que nós vemos nessa história é que ela já fazia parte do plano de Deus, mesmo sem saber. Nossa vida faz parte do plano de Deus, mesmo sem você saber. Talvez você diga, eu sou muito simples, eu não tenho jeito, eu estou morta. E Deus falou, não. Você faz parte do projeto de Deus. Deus quer usar a sua vida nessa igreja, Deus quer usar a sua vida para a glória dEle, Deus quer usar a sua família, Deus quer usar a sua história. Você faz parte do projeto de Deus para essa igreja. Segunda coisa que a gente vê aqui, mesmo em meio de dificuldades, a viúva de Sarepta continuou lutando. Sabe, irmãos, a gente acha que a vida de fé é tranquila. A vida de fé é uma batalha. Muita gente fala assim, como você está? O cara diz, estou cheio de vitória. Significa que teve cheio de batalha. E a vitória só vem depois da batalha. Você não consegue ter vitória se não tem batalha. Se tem alguma coisa acontecendo na sua vida que está batalhando, Deus está dizendo, assim como eu cuidei da viúva de Sarepta, que nem nome tinha, não era do meu povo, mas estava morrendo e estava lutando, eu cuido da sua vida. Terceira e última coisa. Não se agarre à farinha quando Deus liberar a palavra dele sobre você. Sabe, irmãos, às vezes a gente fica agarrado a coisas que não são do Senhor. Mágoas, lutas, tribulações. Jogue fora isso. Não se agarre a essas coisas. Deus vai fazer um grande milagre em todos nós. Mas nessa noite, eu tenho pedido a Deus que faça um milagre na vida das nossas mães. Porque, cara, quando uma mãe, quanto sabe disso? Quando uma mãe, ela é empolgada dentro de uma família, a família toda prospera, cara. Eu quero orar pelas mães. Não é fácil. O marido é mais secão, né? Geralmente é mais... Mas quando uma mãe está sorrindo, cantando dentro de uma casa, quando uma mãe se levanta e diz, glória a Deus, vamos abrir a janela, aleluia. A minha esposa é cheia de trocar o sofá. Vamos trocar, vamos melhorar, vamos puxar para cá. Isso para quê? Está tão bom, a gente já sabe onde senta. Não, vamos mexer, vamos colocar quadro, vamos mexer, vamos colocar planta. Eu falei, meu Deus do céu. Mulher é usada por Deus para essas coisas. Quando uma mulher sorri, o lar sorri. Quando uma mulher se empolga, o lar se empolga. Quando a mulher diz, olha, esse pouco de farinha vai ser suficiente para fazer um grande milagre, um milagre do Senhor na nossa casa, vai acontecer, que é uma mulher de fé. Não desanime, irmã. Deus vai usar a sua vida. Eu queria orar por vocês, as que são mães, as que podem ser, né? As que já são avós, enfim, venham todas para frente, vamos orar por vocês. Vamos ficar de pé, vamos cantar a Deus. Enquanto isso, as nossas irmãs estão vindo para cá, para nós orarmos por elas.